Boa noite, meus queridos. Boa noite, Sandro. Boa noite, Ju. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos os irmãos que nos dispõem a estarmos juntos nessa noite de reflexão, aonde os ensinamentos da doutrina espírita, embasados nos ensinamentos e nos exemplos do Cristo, nos chegam como ferramentas que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva, na nossa evolução enquanto seres humanos. Para que possamos já iniciar com o boa noite dos irmãos, eu convido o Sandro que possa deixar o seu boa noite, Sandro. Boa noite, queridas colegas. Boa noite aos que nos ouvem, aos que nos permitem, que nós façamos parte dos seus dias, dos seus estudos. E é sempre muita felicidade, muita alegria para a gente poder estar aí trocando essas ideias nessa roda de conversa, que é um momento descontraído, diríamos assim, de apresentar os ensinamentos do Livro dos Espíritos por hora, né? E de tantos outros que nós já fizemos nesses 2 anos que estamos aí nesse trabalho, um trabalho diferente que trouxe muita alegria para nós, porque a gente descobriu uma forma interessante de estudar e compartilhar, mesmo estando longe um do outro, né? Então que nós tenhamos um bom trabalho aí. Ju. Boa noite, Ju, Bruna, Sandro. Boa noite a todos que estão em seus lares. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma roda de conversa. É um assunto muito legal, muito interessante, em que vamos ver sobre como se dá a nossa vinda para esse plano terreno. Então, que todos os encarnados e todos os desencarnados tenham um bom proveito de estudo nessa noite de hoje. Obrigado, meus queridos. Sim, Ju, nossa prosa hoje, então, vai nos trazer sobre o retorno à vida corporal, já que no capítulo anterior nós tivemos esclarecimentos sobre a vida no plano espiritual, né? Então, como se dá o retorno à vida corporal. E o primeiro item desse capítulo é Prelúdios do Retorno. E na questão 330, Kardec vai perguntar aos benfeitores se os espíritos sabem a época em que reencarnarão. E os benfeitores respondem que eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontece. E ele nos sugere aqui a questão 166, que está no capítulo 4, que vai falar da reencarnação. E na 166 diz assim: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E os benfeitores dizem que é sofrendo a prova de uma nova existência. E na 330A, Kardec vai perguntar, então a reencarnação é uma necessidade. Então, se temos que evoluir, se precisamos de um corpo físico para isso, então é uma necessidade a reencarnação, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? E eles respondem que certamente assim é. Ju, nas questões seguintes, começando na 331, os espíritos Kardec pergunta: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E eles respondem o que nem todos os espíritos, porque muitos não compreendem ainda a lei da reencarnação. E essa compreensão depende, então, da evolução de cada espírito, do adiantamento, então, que cada um tem. Na sequência do livro, na questão 332, pedem aos espíritos: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? E eles respondem que o espírito tem
condições de apressar sua evolução ou retardar conforme ele tem a compreensão das coisas. Então, ele pode apressar, se desejar uma nova oportunidade de reencarnar, ciente das suas necessidades de evoluir e trabalha para que isso aconteça, ou ele pode retardar, se rejeitar ou recuar diante da oportunidade de reencarnar, por motivos que possam lhe causar medo ou pela indiferença que tem diante dessa oportunidade, ele passará, então, a sofrer algumas consequências com essa decisão. Ele vai fazer com que ele sofra por tomar essa escolha. Ali no livro, na resposta, diz que sofre por isso como aquele que recusa, então, o remédio que é capaz de curá-lo. Então, é um sofrimento que ele vai ter, até ele se dar conta, então, do quanto ele tem a necessidade de reencarnar e reconhecer o que a reencarnação significa para ele, né? Na questão 333, perguntaram assim aos espíritos: se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Então, no livro, eles responderam assim: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então, aquilo que eu falei antes, conforme ele vai adquirindo conhecimento, conforme ele vai tendo a compreensão das coisas, ele vai perceber a necessidade que ele tem de reencarnar. Então, nenhum espírito deixa de evoluir, deixa de despertar, de ascender, porque essa evolução é uma lei e ela serve a todos nós. E é por isso que a vontade que um espírito expressa, então, ela tem certos limites, porque a gente entende que acima da nossa vontade, a gente está falando do espírito, nós, acima da nossa vontade, existe a determinação de Deus, então, que sabe muito melhor do que nós precisamos, do que nós, das nossas capacidades, então, e das nossas necessidades de reencarnar. Obrigado, Ju. Sandro, já na questão 335, Kardec vai perguntar: se o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Essa questão está muito correlacionada com aquelas anteriores da Ju, né? Como não poderia deixar de ser, né? Porque o Livro dos Espíritos ele é muito bem feito, né? As perguntas se correlacionam. E aqui pergunta se ele pode escolher o corpo, assim como ele pode escolher o gênero das provas. Pode, assim como a Ju disse lá que ele pode escolher antecipar ou adiar, né? Mas tudo isso depende se ele tem já capacidade para isso, né? E é importante nós entendermos aqui, ó, acho que já deu para perceber que antecipar nós podemos lá, como a Ju disse, mas adiar terá consequências. Por quê? Porque lá na erraticidade, nós percebemos que aqui é um estado de prisão, e não lá. Então, aqueles espíritos mais acomodados, por exemplo, menos ávidos ao progresso, eles não querem voltar, né? Querem ficar lá, porque entendem que lá é melhor, mas não vão poder ficar sempre lá, porque é necessário esse ciclo de nascer, morrer, reencarnar, nascer, morrer, reencarnar, e assim por diante. Da mesma forma que ele pode escolher o corpo, pode escolher o corpo, né? Mas não necessariamente é ele que vai escolher, porque às vezes ele pode escolher um corpo que ele não vai ter dor nenhuma, vai ser um corpo perfeitamente sadio, mas isso não significa que vai ser a melhor encarnação, né? O espírito que tem consciência, ele sabe que tem que encarnar, que tem que vir para essa prisão, sofrer todos os percalços que a encarnação nos traz. Para quê? Para que ele evolua. Então, ele pode escolher o gênero da prova, né? Que tipo de prova ele quer escolher. Ele pode escolher o corpo, que vai ser um instrumento para a execução dessa prova,
né? Mas nem sempre ele vai escolher. Ele pode até pedir, mas aí depende do merecimento, a Ju já falou ali. Né? Então, assim, mas o legal dessa questão é nós percebermos que nós, olhando com nossos olhos materiais, nós achamos, né, hipoteticamente, eu acredito, posso estar errando aqui na minha análise, mas eu acredito que nós escolheríamos uma vida boa, né? É o que a gente busca aqui, né? Tipo, sem problema nenhum. E o Espiritismo nos mostra que não, que a encarnação é justamente um vencer de obstáculos. E quanto mais obstáculos nós vencermos, com resignação, maior será o nosso crescimento e a nossa vitória. Então, quando se fala aqui em poder escolher o corpo, atentemos que seria para escolher um corpo que trouxesse dificuldades para ele cumprir a prova, certo? E aí, na sequência dessa questão, ele pergunta se o espírito poderia, no último momento, recusar esse corpo. Né? Quer dizer, provavelmente ele escolheu algo duro para ele perceber e recusa, não quer mais. A resposta diz que ele até poderia, mas se ele recusasse, ele ia sofrer muito mais do que aquele que não tinha escolhido a prova dura. É aquela questão, o que quer dizer isso? É aquela questão de quanto mais ter dado, mais ter cobrado. Porque se você teve condição e discernimento para escolher um corpo que te daria uma prova relativamente dura, é porque tu já tem conhecimento que isso é importante para você. E se nessa condição de já escolhido uma prova dura, você quer voltar atrás porque não quer mais essa prova, provavelmente a tua encarnação que te será dada com muito mais sofrimento do que aquele que escolheu diretamente a prova mais amena, porque talvez não conhecesse que a prova amena não gera crescimento. E aí, na 336, ele pergunta se poderia acontecer de uma criança nascer não encontrar um espírito que quisesse encarnar nela. Né? Tipo, o corpo está em vias de encarnar e não tem espírito que queira vir nela. Isso não aconteceria, porque Deus proveria isso. Se não fosse a escolha do espírito, Deus proveria qual espírito encarnaria naquele corpo. Porque nada é criado sem finalidade. Né? E lembrando aqui, ó, que nem sempre é nós que escolhemos. Nem sempre é nós que escolhemos. Existem aquelas encarnações compulsórias, por exemplo, ou daqueles que ainda nem percebem que estão desencarnados, como a Ju falou ali atrás, que eles são, tudo é escolhido para eles. Tanto o corpo quanto as condições das provas, né? Que são aqueles espíritos mais atrasados, mais recalcitrados no mal, né? Que não têm ainda a condição de fazer as suas escolhas. Obrigado, Sandro. E dando continuidade a isso que tu trazia, na questão 337, Kardec vai perguntar se a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? E os benfeitores respondem que pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Isso, como tu dizia, né, Sandro, do nosso ponto de vista material, porque quando já tem o despertar que esse corpo vai ser um instrumento de crescimento, ele muda, né, o jeito de ver. E na 338, Kardec pergunta se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer. O que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? E a resposta é: muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, mais uma vez, fica o alerta, né, que existe sempre um número bem maior de desencarnados querendo ocupar
um corpo, né? Uma posição aqui que, como no começo foi nos trazido, que é pela reencarnação que nós temos a oportunidade de evoluir. Nós precisamos de um corpo físico, né? Ju. Ju, uma coisa interessante, eu acho, de nós atentarmos nessa questão é que não existe nada por acaso, né? Às vezes nessa questão que as pessoas podem perceber assim, tá, mas então o troço pode ser meio desorganizado lá, tipo, um corpo já está pronto para vir e ninguém está habilitado lá. Não é assim. Normalmente uma encarnação vem de uma programação anterior aonde já está demonstrado que naquele corpo vai nascer tal espírito. Então, essa confusão aqui, ou esses vários pedir, é um momento anterior. Uma vez definida a encarnação, isso já está tudo certo, tá? Para as pessoas entenderem que isso aqui não é um sorteio, né? Tipo, está na hora de encarnar, vamos sortear quem é que vai lá. Só para tentar deixar mais claro aí essa questão. Obrigado, Sandro. Pertinente teu esclarecimento. Ju, na 339, o momento da encarnação é acompanhada de perturbação semelhante a que o espírito experimenta ao desencarnar? Os espíritos explicam, Ju, que o espírito sofre muito mais do que quando ele se desprende dos laços físicos. Eles respondem que essa perturbação ela é muito maior e muito mais longa no momento de encarnar. E eles exemplificam dizendo que pela morte o espírito sai da escravidão e pelo nascimento ele entra para ela. Escravidão porque ele se sente preso. Antes o Sandro já falou um pouquinho sobre isso. Ele se sente preso ao corpo, mas ele tem consciência, ele reconhece que é necessário para o decorrer das experiências terrenas, né? Na questão seguinte, na 340, foi perguntado assim: é solene para o espírito um instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? E a resposta: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. E o Kardec faz um comentário após a resposta dos espíritos, dizendo que para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento e que a reencarnação ela é uma espécie de morte ou de exílio, de clausura para o espírito. E quando vai chegando esse momento do espírito reencarnar, ele sente uma certa agonia, ele se sente aflito, e porque ele tem conhecimento das provas, então, que ele terá que passar durante a sua experiência encarnatória, e não tem conhecimento, ele não sabe como será o seu desempenho nessa experiência. Então, ele fica aflito por... ele tem consciência de certas situações que ele vai ter que vivenciar, mas também se sente com receio ou medo por não saber como que ele vai se portar ou superar essas situações que ele vier passar na encarnação. Obrigado, Ju. Sandro, na questão 342, no momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como o vem receber quando para lá retorna? Antes de eu falar dessa questão, eu tenho que dar um pitaquinho ali na questão da Ju, porque foi como nós comentamos no domingo no estudo, quanta aflição nós, de maneira geral, temos em relação à morte, né? Como ela gera uma aflição no nosso coração, assim, no nosso sentimento, é um misto de medo, de dúvida, de tantos sentimentos que conturbam a cabeça, né? As pessoas fazem de tudo, a morte gera uma expectativa muito negativa de perda, de separação, de dor.
E o que os espíritos estão nos dizendo aqui? Que perturbação é nascer e que morrer é libertação. Então, olha que questão bonita para nós mudarmos o enfoque que nós temos da morte. Um enfoque esse que nos aprisiona tanto, nos traz tanta ansiedade, tanto medo, né? Às vezes desistimos de coisas assim até pelo medo da morte. Ou deixamos de ser úteis porque tem uma morte próxima. E aqui os espíritos nos dizendo, calma, gente, calma. Nascer é que é conturbado, morrer é um espetáculo, se for na hora certa, né? Se não for antecipado. Mas então vamos à pergunta. Eu não podia ficar sem fazer essa questão, porque no domingo foi muito legal, eu acho, essa discussão. Então, no momento da reencarnação, o espírito vai estar acompanhado ali dos entes queridos, depende da faixa de vibração que ele está. Porque o plano espiritual é que nem aqui, nós estaremos acompanhados daqueles que são afins energeticamente conosco. Então, se ele já está lá num ambiente harmonioso, fraterno, ele vai estar acompanhado desses espíritos harmoniosos, fraternos. Da mesma forma, quando desencarnar. Quando desencarnar, ele estará acolhido por aqueles com quem ele está vibrando em sentimento, em emoção, em pensamento. Da mesma forma. Então, se ele tiver numa esfera equilibrada, numa esfera de amor, ele vai estar acompanhado por esses espíritos que muitas vezes o encorajam e, mais do que isso, o acompanham na vida do encarnado. Daí a questão seguinte, pergunta é o seguinte, se esses amigos que nos acompanham durante a vida, esses espíritos amigos que nos acompanham durante a vida, são aqueles que muitas vezes vêm em sonhos, constantemente nos sonhos, e não se apresentam de uma forma conhecida, muitas vezes. E aí a resposta dos espíritos é que muito frequentemente são eles mesmos, né? Vêm nos visitar como vai se visitar um encarnado. Então, então veja bem, ó, o nosso nível de harmonia espiritual é tão importante, tanto na condução da nossa vida, quanto daqueles que se aproximam de nós, seja na atual existência ou daquela que nós já trazemos. Nós podemos estar atraindo para nós os espíritos simpáticos. E aqui entra toda aquela questão do anjo da guarda, que nos cuida, mas também das obsessões, se nós estivermos vibrando de forma negativa. Então, nós vamos ser sempre resultado das nossas ações e dos nossos pensamentos. Tanto para vir para cá, quanto para voltar para o plano espiritual. Obrigada, Sandro. Ju, um outro item desse capítulo é a união da alma ao corpo. E na questão 344, Kardec vai perguntar: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta dos espíritos é que a união começa na concepção, mas ela só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Mas assim, como já foi falado antes, que bem antes já há um planejamento reencarnatório, já toda uma programação, o espírito destinado a então reencarnar esse novo corpo, ele já vai tendo uma certa convivência com os seus futuros pais. Ele vai justamente para ir criando esses vínculos ou essa troca de simpatia para essa futura convivência, né? Mas a alma, então, ela começa a sua união ao corpo nos primeiros momentos da concepção. Na questão seguinte, na 345, diz assim: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado?
E eles responderam que é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, a união do espírito com o corpo é definitiva desde a concepção. Mas, se o espírito reencarnante renuncia a essa vinda e então ele opta por não, né, por escolha própria, não reencarnar, surge então o aborto natural, que a gente viu, ali falou, né, na resposta dos espíritos, que em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, é a situação que acontece, então, o aborto espontâneo, o aborto natural. Obrigada, Ju. Na questão 347, Kardec vai perguntar: qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? E a resposta dos benfeitores é: o ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. E na 348, o espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? E a resposta é: às vezes sabe, mas se o escolheu por este motivo, é porque recua diante da prova. Sandro, já na questão 349, Kardec vai perguntar: quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Não, ela nem sempre é imediatamente, né? Até porque o espírito precisa de novo ter um tempo para escolher. Nós vimos aqui para trás que como pode alterar as escolhas. Claro que essas alterações dessas escolhas vão gerar consequências, né? Mas cada nova encarnação, como é que eu vou dizer assim, abre o pré-requisito para que esse espírito possa fazer novas escolhas. Ela pode ser imediata se essa encarnação não é escolha dele, do espírito. Aí então ela pode ser imediata, se ela não vem de planejamentos anteriores, entendeu? Aí ela pode ser imediata, senão não. Por exemplo, essas questões que tu falaste aí, Ju, né? Que se ele nasce e vive por pouco tempo é mais por prova dos pais, mas daí na sequência pergunta se o espírito, a questão seguinte diz, a 348, que se ele sabe que o corpo vai perecer logo e escolhe esse corpo, na verdade é uma prova para ele também, porque ele está escolhendo vamos dar um exemplo, eu não quero voltar lá para a prisão, mas já que eu tenho que voltar, vou escolher aquele corpinho que vai ficar pouco tempo. Na verdade, ele está amenizando algo que deveria ser maior para ele. Então, existe uma prova para ele também. Então, o que eu quero dizer com isso? É que não existe nada estático na doutrina espírita. Tipo, é assim, é determinado que seja assim. Né? Existe uma conduta geral, mas existe, cada caso é uma situação diferente. Né? Isso tudo vem para quê? Para nos esclarecer, para que nós entendamos, não para que nós julguemos. Nós não podemos pegar essas questões todas aqui e usar como ferramenta de julgamento. Nós temos que usar como ferramenta de esclarecimento. E é isso que o Espiritismo nos faz. Ele nos esclarece e nos consola. Ele não nos julga. Né? E todo esse contexto aqui é assim também. E aí, na 350, ele pergunta se uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais voltar atrás, o que quer dizer isso? Já nasceu, né? Porque a Ju falou ali que ele pode desistir da encarnação e que venha a ser o aborto natural. Mas vamos supor que ele já nasceu, então ele já está ligado no corpo e não pode mais voltar atrás. Se ele lamenta as escolhas que ele fez. E a resposta dos espíritos diz que ele não tem como lamentar aquilo que ele já não sabe. Porque no momento em que nós nascemos, nós somos privados das lembranças passadas. Inclusive das escolhas que nós fizemos no planejamento reencarnatório.
nós podemos até trazer intuitivamente em nós, mas nós já não sabemos mais quais são as nossas escolhas. E o esquecimento do passado vem justamente para isso, para que nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio, e não algo que já está sendo conduzido. Certo? Então, ele não pode mais lamentar. O que ele pode, normalmente, é querer ter outra vida. Isso acontece comum entre nós. Como eu queria viver a vida da Juliana. Né? E o que pode acontecer também é que ele escolheu provas muito acima da sua capacidade de suportar, que é o que leva, muitas vezes, ao perecimento, né? Leva às vias do suicídio. Mas lembremos aqui que essa via é uma via infinitamente não recomendada. Podemos dizer que a maior falha que pode ter na conduta de um espírito é o suicídio. Né? Sucumbir às provas que escolheu por serem fortes demais é natural, torna às vezes o espírito encarnado mais triste, mais apático, insatisfeito, infeliz. Mas jamais abreviar uma encarnação porque a prova foi muito grande. Né? Porque o nível de evolução vai ser proporcional à capacidade que nós tivemos de resignar com as provas. Mesmo que nós não vençamos elas, estabelecidas por nós mesmos, né? E não consigamos vencê-las. E acontece muito isso. Às vezes a gente se coloca objetivos muito além das nossas possibilidades. Né? Mas lembrando que o suicídio é um equívoco. É o maior equívoco que pode ter para um espírito. E aí, na 351, eles perguntam se no intervalo entre a concepção e o nascimento, se o espírito goza de todas as suas faculdades. Porque o espírito não encarnado, né, errante, ele tem mais capacidade, ele percebe mais os seus potenciais porque ele tem visão de todo o seu processo evolutivo. E encarnado, não. E como é que funciona, então, o gozo dessas faculdades? Depende do estágio que ele está. Então, vamos considerar uma linha entre a concepção e o nascimento. Quanto mais próximo da concepção, mais apto ele está a exercer todas as suas faculdades. Quanto mais próximo do nascimento, menos apto. Porque ele está entrando por aquele... Esse caminho entre a concepção e o nascimento é aquela perturbação que a Ju falou lá atrás. O espírito vai se perturbando porque ele sabe que vai ter que nascer. Vai ter que viver num outro corpo, que vai ter todas aquelas provas que ele vai ter que passar para que ele evolua, para que ele cumpra com mérito a sua encarnação. Então, as faculdades, em função dessa perturbação, elas vão diminuindo até o ponto do nascimento. Então, é a mesma coisa que a nossa evolução. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais vícios, mais virtudes nós vamos tendo e menos vícios. Dá para fazer uma correlação parecida. Quanto mais próximo da concepção, maiores as nossas faculdades. Quanto mais próximo do nascimento, que é quando estamos ficando mais próximo de encarnar, menores essas nossas faculdades e essas nossas percepções. Obrigado, Sandro. Ju, e sendo então, quanto mais perto do nascimento, como o Sandro nos trouxe, mais oculto essas nossas percepções, e daí, Ju, no momento do nascimento, o espírito ele recobra imediatamente todas as suas faculdades? Não, e isso vai acontecendo gradativamente conforme o seu desenvolvimento, conforme, aqui no livro fala, conforme o desenvolvimento dos seus órgãos. O espírito, ele se acha numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, quando ele nesse período que ele vai tendo da concepção até o nascimento, ele vai, então, digamos que deixando, né, vai apagando essas faculdades, não terminando, não excluindo, elas vão ficando apagadas. Daí ele nasce, então, e elas estão lá. Mas aí, conforme ele vai se desenvolvendo, elas vão surgindo. Também tem a questão da intuição, que a espiritualidade superior vem sempre acompanhando, né?
acompanha-nos desde do planejamento reencarnatório, após o nascimento continua, e conforme o espírito, então, vai adquirindo certos conhecimentos, ele vai tendo condição, então, de compreender, e conforme o mérito também, a necessidade que ele tem de receber, através da intuição, então, que vai desenvolvendo retomando essas faculdades. Na questão seguinte, na 353, a pergunta é assim: não sendo completa, então, a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? E a resposta é que os espíritos deram. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, o feto não tem propriamente uma alma, mas como a gente já viu, é certo que desde a concepção tem essa proximidade. Então, desde a concepção, a alma ela fica na espera desse corpo que vai lhe servir, então, de instrumento para que ela consiga cumprir as suas obrigações ou os seus propósitos durante a encarnação. Então, pode não estar, como diz na pergunta, completamente unida, mas está próximo, já está ali à espera dessa nova oportunidade. É quase uma questão de nomenclatura, né? Porque nós já vimos em estudos anteriores que a alma é o espírito encarnado, né? Tem questões seguintes ali que não vão ser comentadas, que daí fica a dica para as pessoas olhar, que é da vida intrauterina, né? Ou seja, enquanto ele está na vida uterina, ele ainda não está encarnado, ele está em processo de a encarnação vai se dar no nascimento. Então, esse intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito está se conectando a esse corpo, tá? Estreitando os laços, mas já tem um espírito associado desde a concepção. A questão de dizer que o feto ainda não tem alma é porque ainda não encarnou, ele está em vias de encarnação, né? Mas o espírito está ligado ali, sim. Obrigado, Sandro. Obrigado, Ju. Sandro, em uma das questões anteriores, a gente viu, a Ju nos trouxe sobre o aborto espontâneo, né? Quando há a desistência do espírito com aquele corpo. E na 357, já Kardec vai perguntar quais são para o espírito as consequências do aborto. É uma existência nula que vai ter que recomeçar. É uma roda que vai ter que voltar para trás e começar de novo, né? Porque ele não encarnou. Como nós falamos agora, ele estava no processo de acoplamento, né? E não chegou a acoplar lá quando viu a luz e quando deu o choro que a Ju falou lá na questão lá de trás. E aí a pergunta seguinte, a 358, pergunta se o aborto voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção. E a resposta diz que qualquer transgressão à lei de Deus é crime. E que qualquer mulher ou envolvido com o processo de aborto estará cometendo um crime, sim. Porque está impedindo que aquele espírito possa suportar as provas que ele escolheu, mas que ele precisa do corpo. Porque fica bem claro aqui, né, que nós vamos ter que o exercício da prova se dá encarnado. Nós podemos até aprender muito sobre elas, sobre a prova, sobre a expiação no plano espiritual. Mas o exercício se faz aqui. E como nós vimos que desde o momento da concepção já tem um espírito determinado para aquele corpo, já existe essa conexão, em qualquer fase o aborto é considerado um crime das leis divinas, uma transgressão das leis divinas. Em qualquer fase. Mas aí tem a pergunta seguinte, a 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança,
Há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E aí a resposta dos espíritos diz o seguinte: é preferível sacrificar o ser que não existe, o feto, ao ser que existe, a mãe. Então, esta é a única condição que o Espiritismo preconiza como não criminosa a condição do aborto. Nenhuma outra. Né? Nós falávamos no domingo da questão do estupro, a questão do bebê anencéfalo, né? Todas elas o Espiritismo condena, não recomenda. Como já falamos atrás que o Espiritismo não julga. Porque qualquer uma delas, outras que não seja essa, vai estar impedindo que o espírito possa usar de um corpo para cumprir a sua missão. E nós temos que lembrar que a missão do espírito ela é muito individualizada, elas se interagem, né? Os planos reencarnatórios interagem entre nós. Mas os resgates são individuais. Então, nós temos que pensar que aquele bebê que vai nascer, ele tem uma história particular dele a ser cumprida. E se ele foi gerado, independente da forma que ele foi gerado, está dentro de um planejamento reencarnatório daquele espírito. Então, não é dado direito a ninguém interromper esse programação reencarnatória dele. Né? E veja bem, nós vimos ali que a fila para encarnar é grande. E no momento em que nós interrompemos uma encarnação que já estava em andamento, tipo, o espírito já tinha ganhado a vaga, vamos dizer assim, de uma forma mais didática, e nós fomos lá e retiramos ele o potencial de usufruir dessa vaga, talvez nós jogamos ele de novo para o fim da fila. Um espírito que talvez estivesse preparado, ávido em fazer aquele processo evolutivo, tipo assim, chegou a minha vez, eu vou ir lá sofrer, mas eu vou ir lá sofrer porque eu preciso desse sofrimento para que eu cresça mais rápido. E aí, por um arbítrio que não é dele, por um arbítrio que é de outra pessoa, é interrompido esse processo. Então, esse capítulo é muito claro quanto a isso. Né? A gente recomenda a leitura porque é um tema muito recorrente diante das discussões espíritas e de maneira geral, né? Quantas campanhas contra o aborto. E é nesse capítulo aqui que ficam os esclarecimentos e que a gente convida para a leitura. E sempre lembrando, né, nós falamos aqui tantas vezes já, as obras espíritas elas podem ser lidas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. E cada vez que nós lermos elas, nós vamos interpretar de uma forma diferente, porque o nosso nível de conhecimento está diferente, porque nós estamos diferentes. Então fica a dica aí, para que nós sigamos estudando, aprendendo, reestudando, revendo, porque as percepções vão se ampliando cada dia em cima do mesmo texto. Obrigado, Sandro. E reforçamos o convite. Se as reflexões de hoje geraram alguma dúvida, que possam estar, então, procurando um de nós, que vai ser muito bem-vindo no nosso grupo de estudos, nos domingos, às 20 horas, onde a gente esmiuça bem cada questão, a gente tenta trazer todos os esclarecimentos. Se fica alguma dúvida, a gente vai pesquisar, vai ver, vai tentar trazer, porque somos todos aprendizes, estamos todos no mesmo nível de aprendizado. Então, fica o convite para o nosso grupo de estudos. E agradecidos, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos com vocês, nos vossos lares, a oportunidade de estarmos entre irmãos, aqui com o Sandro, com a Ju, com a Bruna, e que como é gratificante esse trabalho, como nos engrandece, como nos faz felizes. Então, para que os irmãos possam deixar o seu boa noite, eu começo com o Sandro. Então, boa noite, meus queridos colegas, queridos amigos que estiveram conosco, que nós possamos ter despertado curiosidade, trazido informação, né? E sempre ressaltando a grandiosidade que o Espiritismo tem, principalmente quando não julga, principalmente quando não diz o que deve ser feito ou não deve ser feito. Ele apenas orienta o que é o certo e o que é o errado.
mas nos dá sempre a condição da escolha. E nos dá o parâmetro para que nós façamos a escolha certa. Né? Como se fosse aquela mãe cuidadosa que diz assim, meu filho, por aqui é o caminho correto, por aqui é o caminho seguro. Né? Então, que isso possa despertar em nós, que o Espiritismo e esses temas possam fazer isso em nós, nos mostrar que nós somos os idealizadores da nossa vida, da nossa encarnação. Fiquemos todos bem. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até o próximo encontro. Ju. Não sei por quanto tempo fiquei na fila, ficamos na fila, esperando por essa oportunidade, mas como a gente viu no estudo de hoje, a gente solicitou essa oportunidade, a gente percebeu a necessidade e fomos agraciados pela bondade divina dessa existência. Então, que façamos nós sempre o melhor que pudermos para aproveitarmos o tempo que estivermos aqui. Esse tempo que estamos aqui estudando é tão maravilhoso, é tão benéfico para mim, porque me traz tanta compreensão e acredito que a todos vocês também. Desejo de coração que continuem conosco nos próximos estudos, que possamos todos ter uma noite abençoada, um repouso ao corpo, uma liberdade ao nosso espírito para continuar aprendendo e que possamos nos encontrar aqui na próxima semana. Um abraço em cada um e até a próxima. A Bruna também deixa o seu abraço, seu carinho. Que possamos todos, meus queridos, então, seguir amparados pelo amor, pela paz de Jesus. E até uma próxima oportunidade. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a
escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a